eu sei que você já tá aí com uma pauta super especial. Muito. Eu vou pra cozinha, daqui a pouquinho a gente vai se falar. Tem muita coisa boa no nosso Opa, programa. nem se fala. Tá bom? Tá bom então, Babi. Seja bem-vinda, Claudinha. Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? E você? São duas. Eu sou carioca. Eu também sou carioca, mas você acredita que naquela... Olha. Que, como eu tô meio que morando aqui em Cuiabá, morando aqui em São Paulo, Aí, e lá em misturou. Cuiabá, em São Paulo, eu sou um. Aí eu fico assim, acabei me acostumando. Ai, eu não me acostumei ainda. São dois. Bom, nós vamos ter um bate-papo agora muito interessante com a nossa escritora, a Cláudia, que ela vai falar um pouco aqui sobre a literatura infantil. Quando o seu filho precisa se aprofundar mais na literatura para obter o quê? Conhecimento, não é verdade, É Cláudia? verdade, tem que se aprofundar mesmo, né? Hoje em dia, as telas estão dominando, né? A criança Sim. fica muito assim, no celular, no notebook, e esquece de ler. É. E aí o que acontece, Renato? Acontece que a criança, ela fica sem criatividade, ela cresce uma criança que não tem criatividade, Verdade. sabe? E no futuro, quando ela tiver que fazer um concurso, escrever uma redação, ela não vai conseguir fazer uma redação criativa porque ela não leu, ela ficou ali presa nos eletrônicos. Nas redes Esse que é o sociais. problema, nas redes sociais. E exatamente. nada contra quem faz parte, quem tem Sim. essas redes sociais, que não queremos dar aqui os nomes, para quem é influenciador, mas fica aquele tal do influenciador só de dancinha Isso, e é mostrando o verdade. corpo e de conteúdo mesmo que vai trazer conhecimento para agregar valores para o próximo, ele não tem nada. Não, você tocou no ponto primordial, é exatamente isso. Hoje em dia nós temos um conteúdo infantil muito ruim, porque nós temos crianças que não são crianças, que são forçadas a viver como adultos desde muito cedo, né? E assim, conteúdo que elas deveriam estar aprendendo naquele momento não estão. E isso é muito negativo, né? Muita coisa. E eu já quero te dar os parabéns por você ter sido, se abrir e poder querer ajudar muitas mães para fazer essas mães colocar os seus filhos para valorizar a literatura. E eu quero já abrir te perguntando, Cláudia, como que surgiu essa ideia de você ser uma escritora totalmente voltada para a educação infantil? Boa pergunta. Eu sou professora de educação infantil e sou legal. professora do ensino médio. Que legal. E como surgiu? Eu, como professora do ensino médio, vi a dificuldade dos meus alunos em ler e escrever. Né? Eu dava aula de português, eu dou aula de português e de redação e muita dificuldade na escrita. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar lá nas bases, né? Contando história para as crianças. Eu via ao longo do tempo que essas crianças que têm acesso à literatura, elas crescem e escrevem muito melhor, leem muito melhor, têm mais criatividade, são mais inteligentes. E aí me surgiu o interesse, porque eu sempre escrevi, na verdade, eu tenho também contos para adultos publicados, poesia. Legal, Cláudia, parabéns. De nada. E aí eu entrei nesse mundo infantil e é maravilhoso, eu estou assim, apaixonada pelo Entendi. infantil. E já tem quanto tempo, mais ou menos, que você está nesse caminho como professora? Você já tem uma bagagem aí, não é 19 isso? anos. E independente de ser o ensino médio que você dá para colégio particular, municipal, Não, como eu é sou que da é? rede estadual e Estadual. da Prefeitura do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro. E Estado. Que legal. E já está com tempo nesse caminho? Na Prefeitura eu estou há 19 anos e na Prefeitura, com os pequenininhos, há 11. 11 anos. E você viu aí que verdadeiramente na literatura as crianças precisavam mesmo de mais gramática, de mais conteúdo, não é isso, Cláudia? Sim, de uma forma muito boa, né? Porque quem lê se diverte. Sim. Quem lê fica feliz, porque a literatura ela te envolve de uma tal forma, né? Se ela for bem colocada, que te leva para o mundo da imaginação, que é justamente o que os eletrônicos tiram. Eles tiram a imaginação. Né? Porque a criança precisa Eles botam muita diversão, isso. muita diversão e muitas coisas momentâneas, prontas e momentâneas. A criança não precisa pensar, Sim. Ela já tem tudo ali pronto. Então, assim, isso vai dificultando a criatividade dela. E ela cresce um adulto sem criatividade. Aí fica a dúvida, eu não sei se eu posso falar que seria uma dúvida, fica o questionamento dos seus pais. Como fazer? Porque ontem nós recebemos aqui um oftalmologista, o doutor Daniel, que estava falando a respeito das crianças, né? As voltas às aulas foi agora, né, segunda-feira, e muitas dessas crianças estão com dificuldade na leitura, e ele veio falar aqui um pouquinho pra gente. Como que esse pai e essa mãe, ele chega a um ponto, não tirar o filho
do seu lazer. Mas como é que o pai pode saber administrar isso com o seu filho e tendo cultura? Então, o problema é justamente esse, Renato. Eu tenho Qual que é a dois filhos. estratégia que você teria? Eu tenho 2 filhos pequenos. Sim. E o que eu faço como mãe, como escritora, como professora? Eu separo um momento do dia que eu leio para eles, eu conto história para eles. Então, assim, toda noite, né, eles têm aquela rotina. Toda noite eu conto uma história. Qual que é a idade dos dois? Um de 8 e um de 5. 8 de 5. Isso. Aí eu conto a história, eles já sabem que vão escutar aquela história. E aí a gente ora e vai dormir. Então eles já sabem a rotina certinha. Então, assim, não precisa... Eu sei que hoje em dia tá muito complicado, né? Porque antigamente a mãe ficava em casa e o pai trabalhava. Hoje em dia a mãe e o pai saem para trabalhar. Os dois já saem para como poder na minha ajudar nas casa. despesas. Exatamente. E a gente não tem mais a figura da mãe, daquela família patriarcal. A gente tem uma família completamente diferente. Então não precisa ser a mãe que vai contar a história. Pode ser o pai, pode ser a babá, pode ser qualquer um. Contanto que tenha esse momento, né? Para as crianças separadas. Aí chega aquela mãe que está nos assistindo agora e fala assim: Cláudio, estou adorando tudo que você está falando, está sendo bem aplausível para mim. Mas só que tem um porém, eu sou a mãe e o pai da casa. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Porque eu tenho que sair para trabalhar e o meu filho não estuda no tempo integral, né? Ele chega de tarde, quer jogar bola, a outra quer ir para casa da amiga, o outro quer ficar lá nas redes sociais com dancinha, grava vídeo. E aí, Cláudia, me ajuda, me socorre. É uma luta, não. É uma luta mesmo, Renato. E assim... É uma luta. É nadar contra a correnteza, literalmente. Porque assim, a internet vai ganhar sempre. Não tem como. Sempre. E assim, a gente tem que nadar contra. Então, a gente também tem que se esforçar. Porque é um trabalho que talvez a gente não tenha, assim, não saiba como fazer. Sim. Né? Mas se a gente tem que se disciplinar para ter essa rotina. É disciplina. Disciplina, Se todo dia a gente fizer pelo menos 5 minutos, não precisa ser... muito tempo. 5 minutos é igual ginástica, né? A gente para ir pra academia é um custo. Verdade. Mas aí o corpo vai se acostumando e você vai tendo aquela rotina, daqui a pouco você não quer mais sair. Você, né? Sim. É a mesma coisa. É que nós recebemos, falando de ginástica, agora recebemos aqui sempre estamos recebendo aqui o doutor Santo Maci, é um psicólogo que ele trata da saúde mental e emocional, e ele falou que se você não tem disposição, vontade de fazer uma ginástica, uma atividade física, beleza, não quero pagar 100, 150 reais com a academia. Ele falou, mas se você fizer pelo menos 20 minutos de esteira por dia, ou então uma caminhada vamos botar aí de 10, 15 minutinhos, já é o suficiente para o teu corpo estar em constante movimento. A mesma coisa é o pai e a mãe que estão nos assistindo agora, pegando essas instruções que a nossa escritora Cláudia está trazendo, professora, né, para todos nós aqui. Os pais colocaram o quê? Tirar um tempinho do seu tempo, por mais que eles estejam cansados, porque... Imagina o trabalho, a rotina de trabalho de cada um, dependendo do trabalho de cada um. Uma deve ser de faxineira, que fica o dia inteiro em pé, limpando. Nós sabemos que não é fácil, mas nós precisamos renunciar. Com certeza. Para poder trazer uma boa educação para os nossos próprios filhos e aprendizado, não é isso, Cláudia? Isso aí. A gente tem que se disciplinar. E assim, eu sei o quanto é difícil, sabe, Renato? Porque tem dias que eu não tô afim, eu não quero. Igual a ginástica, eu não quero fazer ginástica, mas se eu não fizer, eu sei que aquilo vai ter uma consequência ruim. Lá na frente. E se eu fizer, eu sei que vai ter uma consequência boa. Então eu vou escolher a consequência boa e vou abrir mão de alguma coisa para ler para o meu filho. É isso aí. Eu já vou entrar agora no momento da nossa leitura. Quanto tempo você está como escritora, Cláudia? E eu publiquei o primeiro livro em 2020, que foi A Caixa Mágica agora, da Lelê. recente? Eu comecei agora, eu não tô parando. Na pandemia? Na pandemia. Em que mês? No final da pandemia, já estava no finalzinho, eu lancei A Caixa Mágica da Lelê. Em 2021 foi Imagine que vai passar. O meu livro, que eu já vou falar agora, que a Cláudia lançou o meu livro, olha aí. Olha aqui o Renatinho. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. E ele fala de como o Gustavo, o nome desse menino é Gustavo, né? Ele ficou preso dentro do apartamento e ele ficou em depressão, ele ficou triste. Né? E aí tem várias aventuras que ele vai... É uma história muito emocionante, é uma história que resgata valores familiares, sabe? Fala da depressão infantil, que é um tema que está muito em alta. É isso. Cláudia, imagine que vai passar e passe a acreditar. Ilustrações de Matheus Quinieri, Caio César da Costa Rodrigues. Tem o Matheus Quinieri, é meu filho de 8 anos. Não brinca. Ele fez a ilustração e o Caio, que é o meu ilustrador, ele fez essa figura. Deixa eu ver se eu encontro. Que legal, Cláudia, seu filho de 8 anos. 8 anos, ele desenha muito bem, né? Porque eu sou mãe. Ele fez essa figura aqui. Olha. Assim, né?
Ele fez essa figura aqui e o Caio colocou o profissionalismo dele, né? No caso, em cima dessa figura, ele criou o Gustavo, né? Foi ele que criou o Gustavo. O personagem é dele. Que legal, cara. Olha que bacana. Aí vocês podem estar adquirindo 1, 2, 3 livros. Hoje a Cláudia só nos trouxe 2 livros, mas o terceiro livro que ela vai falar daqui a pouquinho já esgotou. Quando ela comentou comigo, eu falei assim, minha amiga, sinta-se privilegiada, porque se esgotou, porque as pessoas verdadeiramente absorveram bastante conhecimento e o produto é bom. Sim. Né? Porque se acabou, o produto é bom. Eu sou suspeita para falar. Em pouco tempo também, né, Cláudia, você lançou esse livro finalzinho de 2020, na pandemia tremenda aí, já 2020 para 2022, foi ano passado, já tem 2 anos então? Os 3 livros? Não, esse foi em 2021 e esse foi agora em 2022 e já tem outro que está no forno, que eu não posso falar agora, porque envolve um famoso. Então daqui a pouco, deixa mais pra frente, quando lançar tudo direitinho. Já vamos falar sobre esse, a fantástica viagem com o vovô. Essa é uma história verídica, verdadeira. É o meu pai, que os meus filhos fazem a viagem para o passado e encontram um avô pequenininho. E aí eles vivem uma verdadeira aventura. Brincam com o vovô de tudo que era brincadeira do passado, pular corda, amarelinha, soltar pipa, rodar peão, andar a cavalo. As brincadeiras nossas, As nossas brincadeiras. Isso aí. E trazendo tudo agora a liberdade que a gente tinha que não tem mais, né? Verdade. Hoje está complicado. Mas só que se nós trouxermos isso para a existência agora, vai que aí começa a brotar de um pai para o outro pai vai passando e assim sucessivamente. E aí ensinando seus filhos e vai acabando um pouco essa violência que existe no meio das crianças, nas salas de aula também. E como você falou, que você dá aula ensino médio lá na prefeitura... Ensino médio no estado e na prefeitura infantil. Infantil do Rio de Janeiro. E como que tá lá, Cláudia? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu vou te falar, não está legal. Não está legal, Cláudia? Não. Sabe, eu trabalho numa escola à noite. Sim. O lugar, é mais complicado, né? É perto de favela? Perto de comunidade, assim. Muitas vezes não tem aula por causa de tiroteio. Os alunos... Falta de interesse dos alunos. Então, assim, é muito difícil. Tem um ditado mesmo que eu ouvi em uma matéria, não sei se eu posso dizer se é uma matéria, um caso de que tem alunos... até mesmo desafiando os professores. Sim, é verídico isso? É verdade, sim. Faltando com respeito aos professores. Tem professores que não estão nem indo dando aula com medo dos próprios alunos. E a gente fica numa situação de que a gente ama a nossa profissão. Sim, mas a gente tem que trabalhar, a gente não quer trabalhar com isso, né? Dessa forma, a gente se vê na obrigação. E aí, assim, a gente dá uma aula que não é boa, porque não está feliz, não está seguro, acaba não dando o melhor, entendeu? Por conta do medo, da violência, a gente não sabe quem é o nosso aluno, né? A gente pode estar com um aluno ali que muitos são ameaçados, muitos professores são ameaçados. Nessa própria escola que eu trabalho agora, vários professores já foram ameaçados, então é uma coisa bem difícil. É difícil trabalhar com adolescente hoje. Mas nada que nós não podemos mexer, nada que nós não possamos, né, mudar, movimentar, tudo isso vai da boa vontade de cada pai. Você, pai, você, mãe que está nos assistindo, só quero deixar, não colocando para o mundo religioso, mas colocar só um versículo bíblico para vocês. Instrua teu filho, teu menino no caminho que se deve andar, que quando ele crescer, ele não venha sair da presença de Deus. Não conheça a sua pessoa que está nos assistindo, seja você católico ou cristão, instrui na presença de Deus, no caminho, coloca não digo religiosidade, mas a presença de Deus que não pode faltar na vida dos seus filhos, para que eles venham criar o quê? Temor. Eu acho que o que falta em muitas famílias é essa palavra, temor. Porque nós estamos aí numa fase, numa época de tanta decadência, de tantas guerras entre pai e filho, filho contra pai e de políticos, e as pessoas estão perdendo o que? O temor. Não é isso? Estão perdendo o temor. E é assim, a gente fica numa situação onde nós, professores, temos que fazer o papel dos pais, às vezes, né? Da família. Porque a família, por exemplo, com os pequenininhos, a carência das crianças é muito grande. As crianças carentes de atenção, porque nós somos mais reféns do eletrônico do que as crianças, né? Verdade. As crianças, na verdade, se espelham em nós.
né? Nós somos o exemplo. Então, os pais estão ali o tempo inteiro no celular. Esquece a criança. E quem cria a criança? Televisão, celular. Verdade. E é complicado, né? É verdade. E, Cláudia, você aí, graças a Deus, iniciou esse trabalho lindíssimo, finalzinho de 2020 para cá, já são 2 anos que você está com esses livros e já esgotou e vai esgotar todos a partir de agora, fazendo essa divulgação aqui na televisão. Você pretende escrever algum livro voltado também para os pais, no sentido dos pais saber educar os filhos, ter instrução, ter direcionamento, dando chaves, dicas para os pais, para eles saberem na educação como educar os seus filhos? Então, mediante a sua própria experiência de vida? Então, eu digo que quando me perguntam assim, para que faixa etária? Eu digo todas, porque eu considero que são ensinamentos. Porque quando os pais, né, leem um livro, eles aprendem também. Aprendem entendi. Porque são lições. Então esses livros não é um livro que é voltado só para criança. Não. Para o pai chegar, vamos lá, filho, era uma vez a historinha da carochinha. A carochinha brincou... Não é isso. Não é para o pai chegar e ler para o filho. Não é o livro que é para o pai também absorver e o que ele absorveu... Eles têm um cunho assim, sabe? Entendi. Por exemplo, o meu primeiro livro, A Caixa Mágica da Lelê, a Lelê é moradora do Vidigal. Não sei se você conhece. Conheço, você conhece, né? Vidigal. Rio de Janeiro. E assim, ela é moradora do Vidigal, filha de mãe solteira. A né? gente falou aqui no começo Empregada do programa. doméstica. Então, assim, Ótimo. a Lelê tem uma realidade de pobre, extremamente pobre. Ótimo. E a mãe trabalha na casa de uma pessoa rica. Porque lá no Vidigal, né, quando você olha para baixo, você vê a praia. É uma vista maravilhosa. É maravilhoso, Tá é um doido. contraste muito grande. Eu estive lá fazendo um documentário para esse livro. E é contrastante, porque tem aquela coisa da favela, da miséria, das histórias das pessoas ali, das crianças ali. E tem a parte linda, aquele contraste. Muito bonito, se não fosse feio. Sim. E é isso, e aí a Lelê vai num dia É que não como se tem a criança aula. tivesse, a criança em si, falando assim, eu estou na realidade, né, que é morar aqui no Vidigal, Mas eu olha o que eu também, vejo. olha que sonho lindo que eu estou vendo esse mar maravilhoso Verdade. daqui, dessa vila. São Conrado. Vidigal, São Conrado, não é isso? Eu não sei. Podemos dizer? É. São Conrado, né? Isso. Aquela vista linda de São Conrado, mirante. Olha, é um espetáculo. Quem puder visitar, visite, porque é um espetáculo. Muito lindo mesmo. E ela, um dia, não tem aula e a mãe leva a Lelê para o trabalho. A Lelê é uma menina extremamente criativa, porque ela não tem brinquedo nenhum, ela não tem Barbie, ela não tem boneca realidade, nenhuma. é Ela realidade. pega as coisas. Então ela pega pedaço de madeira, ela pega pedaço de pano e coloca tudo dentro de uma caixa. E quando ela coloca naquela caixa e ela tira, transforma no que ela quer. Né? Então ela quer brincar de boneca, um pedaço de pau é uma boneca. E ela vai para casa dessa menina rica, dessa moça que a mãe trabalha rica, que tem uma filha cadeirante. Então aí a gente está colocando a realidade da favela, a pobreza, está falando de inclusão. Essa menina tem tudo, ela é Por isso rica. que esgotou. Ela é rica, mas ela não tem, ela é realidade. triste, ela é infeliz. É triste. Porque ela é uma cadeirante e ela não tem imaginação, não tem criatividade. Legal. Quando a Lelê chega na casa dela, ela apresenta a caixa mágica para a Laurinha. E a Laurinha vira uma pessoa feliz, uma criança feliz, porque ela aprende que não precisa da cadeira, dos pés, para sonhar, para imaginar. É isso. Que ótimo, cara. Agora, pronto, já tirei a conclusão por que o primeiro livro esgotou. É Porque lindo. você trouxe a realidade dentro do Eu livro. sou apaixonada pela Lelê. E através dessa realidade que você trouxe para o livro, você, né, faz com que os pais falem a verdade para os seus próprios filhos. Exatamente. E os filhos não vivam de ilusão. A vida não é, Não né, é. isso tudo que você vê nas redes sociais aí com famosos. Cuidado. Tá? Você, adolescente, estamos assistindo agora, nem tudo que você vê nas redes sociais, eu vou ter também, eu vou ser. A gente pode até ser ou ter, mas tudo é um processo. Não é o principal, Não né? é o principal, não é o foco. E também não é da noite para o dia que você vai Não. alcançar aquilo. Não. Não é verdade? É verdade. São livros de formação, né? Ótimo. Que formam um caráter, que tocam em assuntos sérios como a depressão infantil, que é um assunto muito sério. Né? A gente tem muitas crianças com depressão. É verdade. A gente tem hoje muitas... Isso há um tempo atrás não existia. A criança era feliz, ela brincava, ela se divertia, ela corria, andava de bicicleta. E hoje a criança fica ali fechada naquele mundinho, só com eletrônico. E isso é muito ruim, É verdade. faz muito mal. E em alguns casos,
né, as crianças ficam ali presas pelo fato de até o próprio pai ter medo de liberar, Exatamente. porque não sabe se liberando, pode acontecer alguma coisa A no gente carro não de pode liberar aplicativo. mesmo, né? Pode acontecer alguma coisa no carro de aplicativo, pode acontecer algum assalto, bala perdida. Não, a gente não certeza. sabe, né? Nós até entendemos a certeza. situação dos pais. Mas para a gente finalizar aqui agora, Cláudia, eu quero saber aonde você quer chegar como escritora aí. Pô, a gente já percebeu que através do primeiro livro esgotou ela trazendo a realidade dentro do livro. Mas fala pra gente, aonde você quer chegar? Pretende chegar aí às nações, quem sabe? Olha aí, pega a visão. Pega a visão aí, amiga. Com certeza, assim, eu não tenho limites. Eu sempre O falo. céu é o que limite. Eu miro a estrela. Eu miro as estrelas e, é claro, se eu não chegar nas estrelas, eu vou chegar perto. Sim, sim. Mas eu vou indo. Com a ajuda de Deus, dos meus amigos. Eu vou indo porque, assim, a gente não tem limite. Eu quero que as crianças leiam. Sim. Sabe, o meu objetivo é que as crianças gostem de literatura. É que os adolescentes gostem, que eles não achem chato ler Sim, Machado de Assis. sim. Porque se você falar para um aluno ler Machado de Assis de forma convencional, ele vai achar chato, eu também acho. Ai, que Todo chato. mundo acha. Que nem os alunos chegam e falam assim, ai, que chato estudar história. É, exatamente. Não é chato, é conhecimento, Eu quero né? encantar. Sim. Eu quero encantar. Eu quero uma forma encantar o diferente. adulto, eu quero encantar a criança. Eu quero que ela acredite que ler é bom. Porque só falar que ler é bom, não importa. Eu quero que ela acredite. Que ela pegue e fale, olha, eu amo ler. É isso que eu quero, meu objetivo é esse. Se eu alcançar esse objetivo, eu tô feliz. Minha amiga, você já alcançou, esgotou os primeiros livros, agora se prepara aí para Amém. você arrebentar, explodir. E como já foi falado aqui, o céu é o limite. E eu declaro na sua vida que você vai alcançar as nações. Você já prepara aí a interpretação, tá? Tá. Inglês e espanhol. Se Deus quiser. Ai. Cláudia, muito obrigado por esse carinho. Obrigada a vocês pelo convite. A Bárbara, que é linda, maravilhosa. Tá bom. Muito obrigada. Nós que agradecemos você poder ajudar todas as mães, os pais que estão nos assistindo a poder trazer um pouquinho de conhecimento e inspirar essas mães a falar assim, não, eu vou colocar meu filho para estudar e eu vou conseguir. Essa é a minha meta. Não é verdade? Isso mesmo. Você pode, por favor, passar aí seus contatos. Fica à vontade. Telefone de contato, Instagram. Pode divulgar Meu teu produto. Meu Instagram é @Claudia Knierim. KNIERIM. Meu contato, meu telefone, né? 021 97074 8703. 97074 8703. DDD 21, né? Isso, DDD 21. Tá bom. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos.